Fala pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso e vamos aprender agora sobre fração. Vou passar para você aqui tudo que tu precisa conhecer a respeito de fração para detonar na tua prova, tá ok? Vamos começar aqui então com o conceito de fração de forma bem simples, tá? Pessoal, fração é uma ou mais partes de um total, tá? De forma bem simples é isso, ou seja, de um inteiro. Tá? É uma ou mais partes desse inteiro, desse total. Por exemplo, eu tenho aqui 2 sobre 5, tá? 2 sobre 5. Esse 2 aqui, nós vamos chamar de partes. Eu tenho duas partes representadas aqui de um total de 5, tá? Então, isso aqui seria o seguinte, duas partes no total de 5. Ou seja, eu estou representando duas partes num total de 5. Se isso aqui fosse aquele desenho bacana que sempre nós fazemos nas aulas de frações, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Vou pegar aqui 1, 2, estou dividindo o meu inteiro em 5. 3, 4, 5. Opa, bugou aqui. 5. Vou apagar aqui que é para ficar o desenho melhorzinho. Isso. Então, olha só. Eu tenho um total que é 5. Desses 5, eu estou representando o quê? Duas partes. Então, você vem aqui e pega duas partes. Uma aqui é a primeira. Aqui eu estou pegando a segunda. Logo, esse meu desenho aqui, eu tenho representado o seguinte. Eu tenho duas partes num total de 5. Ainda vou destacar aqui, ó. Duas partes, ou seja, partes eu tenho duas, em um total, pessoal, em um total de 5, né? De 5, ou seja, o total de partes é 5 e eu estou usando duas. É por isso que eu represento isso aqui como sendo uma fração, do tipo 2, esses dois aqui, 2 quintos, ou seja, duas partes num total de 5. E você ainda pode lembrar do seguinte, ó, que o númerozinho de cima tem um nome, o númerozinho de baixo também. Esse aqui nós vamos chamar de numerador. Numerador. Esse carinha aqui de baixo também tem um nome. Ele vai ser o nosso denominador. Denominador. Maravilha? Então, nós temos aí um exemplo clássico, né? 2 quintos, 2, duas partes, 5 o total. Então, estou fazendo um desenho aí com duas partes num total de 5. Númerozinho de cima chamado de numerador. Númerozinho de baixo chamado de denominador. Beleza? Avançamos aqui na aula e nós teremos agora o seguinte. Vamos diferenciar o que são frações ordinárias e o que são frações decimais, tá? Frações ordinárias. O denominador não é, olha só, o denominador não é uma potência de 10. Nós temos aí que o nosso denominador não será uma potência de 10. Aí você me pergunta, mas professor, o que é uma potência de 10? Vou colocar aqui. Quais são as potências? Quais são as potências de 10? Só para que você fique ligado. Quais são as potências de 10? É só você lembrar, tá? É o 10, é o 10, é o 100, é o 1000, é o 10.000, é o 100.000 e assim sucessivamente. Então, quando ele diz assim, ó, frações ordinárias, o denominador não é uma potência de 10. Ou seja, no nosso denominador, no númerozinho lá de baixo, nós não teremos esses números aqui. Por exemplo, 2 quintos. 2 quintos é uma fração do tipo ordinária, porque o denominador é 5, e 5 não é uma potência de 10. Vamos colocar um outro exemplo aqui. 8 sobre 12. 8 sobre 12 também é uma fração do tipo ordinária, porque o denominador não é uma potência de 10. 3 sétimos. 3 sétimos também é uma fração do tipo ordinária, porque o denominador não é uma potência de 10.
e assim sucessivamente, tá? Então, frações ordinárias vão ser o quê? Vão ser frações cujo denominador não é uma potência de 10, tudo bem? Por outro lado, nós temos aqui o seguinte, frações decimais. Em frações decimais, o denominador é uma potência de 10. O nosso denominador vai ter esses numerozinhos aqui, ó, tá? O 10, ou 100, ou 1000, ou 10.000, ou 100.000, tá? Ou seja, vai ser uma potência de 10. Vamos colocar aqui exemplos. 5 sobre 10. Olha só, 5 sobre 10. 2 sobre 100. 3 sobre 1000. 12 sobre 10.000. Tudo isso aqui são exemplos de frações decimais, porque no nosso denominador aqui, ó, no denominador, nós temos aí uma potência de 10. Então, de forma bem simples e rápida, frações ordinárias, o denominador não é uma potência de 10. Frações do tipo decimal, ou seja, frações decimais, o denominador é uma potência de 10. Bacana? Compreendido? Tudo jóia aí? Avançamos então aqui na aula. E nós teremos agora o seguinte, ó. Vamos conhecer os tipos de frações. Tipos de frações que nós vamos conhecer. Vamos lá. Primeira fração que você tem que conhecer. Fração própria. O que é uma fração própria? De forma bem simples, pessoal, está tudo bem mastigado aqui, ó. Fração própria. O numerador é menor que o denominador. O numerador é menor que o denominador, tá? Vamos aqui de exemplo. Então, se eu colocar aqui 2 sobre 5. Observa que o numerador é 2 e o denominador é 5. 2 é menor que 5, ou seja, o numerador é menor que o denominador. Então, nós vamos dizer que isso aí é uma fração própria. Vamos a mais exemplos aqui. 1 sobre 8. Também, numerador menor que o denominador. 3 sobre 15. Uma outra. 12 sobre 25. E assim sucessivamente. Portanto, uma fração própria será aquela em que o numerador é menor que o denominador. Beleza? Em outras palavras, o númerozinho de cima vai ser sempre menor que o númerozinho de baixo. Quando acontecer isso, nós temos uma fração própria. Avançamos aqui e vamos conhecer agora o que é uma fração imprópria. Pessoal, uma fração do tipo imprópria será aquela seguinte. O numerador será igual ou maior que o denominador. O númerozinho de cima, o numerador, será igual ou maior que o denominador. Vamos aqui um exemplo. 8 sobre 5. Observe que o 8 é maior que o 5. Ou seja, o numerador é maior que o denominador. Então, isso aqui é um caso de fração imprópria. Vamos colocar mais exemplos aqui. 20 sobre 7. 8 sobre 5. 3 sobre 2. E assim sucessivamente. Tá? Posso colocar aqui também 5 sobre 5, tá? Para destacar que quando for iguais também, também será uma fração imprópria. Fração imprópria será todas as vezes que o numerador ele for igual ou maior que o denominador. Tudo bem? Então, quando você visualizar uma fração que o númerozinho de cima é maior, você tem uma fração imprópria. Ou quando eles forem iguais, você também tem uma fração imprópria. Bacana? Vamos praticar isso? Eu tenho aqui o seguinte. Classifique em própria ou imprópria as frações a seguir. Vamos lá? Essa daqui vai ser o quê? 5 sobre 9. Númerozinho de cima é menor, ou seja, o numerador é menor. Então, isso aqui é própria. Aqui. 15 sobre 8. Número de cima é maior. Então, essa daqui é imprópria. 2 sobre 3. Pessoal,
2 sobre 3, nós temos que é o seguinte, númerozinho de cima, o numerador é menor que o denominador. Então, isso aqui será uma própria. Mais um exemplo. Olha só, tem o exemplo que eu dei lá, né? 5 sobre 5 iguais. Quando é igual ou quando o número de cima é maior, nós temos que é imprópria, tá? Fração imprópria. Mas aqui, exercícios, nós temos aqui o seguinte. 50 sobre 900. E aí, própria ou imprópria? É exatamente própria, porque 50 é menor que 900. E quando o numerador é menor que o denominador, nós dizemos que nós temos aí uma fração do tipo própria. E aqui, 7 sobre 3, numerador maior que o denominador. Então, nós temos aqui um caso de fração imprópria. Maravilha, pessoal? Então, nós temos aqui o nosso resuminho, para você não esquecer, tá? Fração própria. Numerador é menor que o denominador. Fração imprópria. O numerador é maior ou igual ao denominador. Não esqueça isso aí, tá ok? Avançamos aqui na nossa aula. E agora nós vamos falar de fração aparente e fração equivalente. O que é uma fração aparente, pessoal? Fração aparente é o seguinte. O numerador é múltiplo do denominador. Na verdade, quando o pessoal lê isso aqui, fica meio preocupado, mas é de forma bem simples. Na verdade, a fração aparente é um disfarce, é quando você tem uma divisão exata. Por exemplo, 4 sobre 2. O que é o 4 sobre 2? O 4 sobre 2, na verdade, é o quê? É o 2 disfarçado, né? Eu tenho que o numerador é múltiplo do denominador, ou seja, o cara que está em cima, ele tem na tabuada do 2, por exemplo, 2 vezes 2, 4. Só se tu for fazer toda vez assim, tu vai acabar se confundindo se tu não tem muita experiência. Então é só perceber que é um disfarce. Ó. Aqui é um númerozinho. 4 dividido por 2. 2, quando acontecer uma continha assim, eu tenho uma fração aparente. Aqui, ó. 6 dividido por 2. Quanto que é 6 dividido por 2? Dá certinho? Dá. É 3. Então é uma fração aparente. Porque, na verdade, isso aqui ó, aparenta ser 6 sobre 2, mas na verdade é o número 3. Tá? É um disfarce do 3. Deixa eu colocar aqui, ó, olha só. 10 sobre 2. 10 sobre 2, na verdade, é 10 dividido por 2. E 10 dividido por 2, isso aqui é 5, pessoal. Na verdade, isso aqui, o 10 sobre 2, é o 5. Então, eu tenho que é uma fração aparente. Vamos colocar aqui mais um exemplo. 18 dividido por 6. 18 dividido por 6, isso aqui dá certinho 3, tá? Notem aí que eu tenho o quê? Uma fração aparente, porque o resultado, olha só, o nosso resultado aqui é um número certinho, né? A divisão da exata. Na verdade, era um disfarce esse 18 sobre 16. Isso aqui é o número 3, tá bom? Então, fica ligado nesses disfarces aí, ó. Por exemplo, 100 dividido para 25, na verdade, que número é esse? Diz para mim. Isso aqui dá 4, né? Ou seja, nada mais é do que um disfarce do número 4. Então, quando acontecer isso, saiba que nós estamos diante de um caso chamado de fração aparente. Maravilha? E aqui a gente colocou o numerador é múltiplo do denominador, só para que você venha entender, tá? Como o número de cima, o numerador, tá? Ele é múltiplo do denominador, ou seja, ele está na tabuada do número de baixo. Vamos lá. 2 vezes quanto que dá 4? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. 6 vezes 3, 18. 25 vezes 4, 100. Ou seja, os números de cima estão na tabuada do número de baixo. De forma bem simples, é isso, tá? E para você não esquecer, fração aparente, o bizu nada mais é do que uma divisão exata, tá? Com resultado exato. Maravilha? Vamos conferir agora o que é uma fração equivalente. O que vai ser uma fração equivalente, galera? De forma bem simples, já está aqui, ó. É isso. Fração equivalente são frações iguais. Frações equivalentes são frações iguais, que vão ter o mesmo valor, só que muitas das vezes esse valor vai estar disfarçado, tá? Mas na verdade será o mesmo. Vamos aqui um exemplo? Eu tenho aqui, ó, 5 sobre 10 é igual a 2 sobre 4, que é igual a 1 sobre 2. Por quê, professor? Notem o seguinte. Se você pegar, vou copiar para cá
para ficar em destaque. 5 sobre 10 é igual a 2 sobre 4, que é igual a 1 sobre 2. Pessoal, se nós pegarmos aqui o 5 e o 10 e simplificarmos essa fração, vamos ver o que acontece? Que número divide 5 e 10 ao mesmo tempo? Tem que ser ao mesmo tempo. O 5. O 5, né? Divide os dois. Olha o que acontece. 5 dividido para 5 é 1. 10 dividido para 5 é 2. Então, como resposta, eu tenho que isso aqui é 1 sobre 2. Na verdade, a fração 5 sobre 10 é o quê? 1 sobre 2. É a mesma fração 1 sobre 2. Ou seja, eu digo que 5 sobre 10 é equivalente a 1 sobre 2. É a mesma coisa que 1 sobre 2. Tá? Vamos verificar aqui o 2 sobre 4. Que número divide o 2 e o 4 ao mesmo tempo? O 2. O 2. Olha só, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Notem que, na verdade, esse 2 sobre 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, logo eu posso dizer que essas frações elas são equivalentes, ou seja, são frações iguais, que têm o mesmo valor. Vamos aqui, ó, o 1 sobre 2. Na verdade, essas três frações, elas são o quê? Elas são iguais. Todas elas têm o mesmo valor. As três são 1 sobre 2. As três são 0,5, né? Meio, porque se você pegar 1 e dividir por 2, dá 0,5. Ou seja, se pega R$1 e dividir para duas pessoas, dá 50 centavos. Nós temos aí o mesmo valor. Então, essa é a ideia de fração equivalente. Você vai olhar frações que muitas das vezes terão forma diferente, como foi, por exemplo, 10 é 5 sobre 10 e 1 sobre 2, só que quando você simplifica, elas têm o mesmo valor. Maravilha, pessoal? Vamos aqui ver mais um exemplo que é para você ficar fera nisso aqui. Ó, esses exemplos aqui, será que são frações equivalentes? Vamos verificar? Deixa eu copiar aqui, que é para ficar em destaque. Copiando aqui. 8 sobre 10. E essa daqui, 4 sobre 5. Opa! 4 sobre 5. Deixa eu apagar aqui. Pronto. 4 sobre 5. Vamos lá. Pessoal, se você está olhando essas frações aqui, percebam que aparentemente são diferentes. Mas se você for simplificar, vocês vão ver que elas têm o mesmo valor. Diz um número que divide 12 e 15 ao mesmo tempo. Você vai falar 3, porque o 3 divide 12 e o 3 divide 15. 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. Então, nós temos que 12 sobre 5 é a mesma coisa que 4 sobre 5. O mesmo valor, pessoal. Notem também que eu tenho aqui 8 sobre 10. 8 sobre 10, dá para simplificar isso aqui? Dá. Que número divide 8 e 10 ao mesmo tempo? O 2. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Notem que todas elas deram 4 sobre 5. Essas frações aqui têm o mesmo valor. Então, eu posso dizer que elas são frações iguais. Elas são frações equivalentes, tá bom? Então, fica ligado aí nas dicas de fração aparente e fração equivalente. Maravilha? Vamos avançar aqui o conteúdo e agora vamos aprender o que é um número misto, tá? Pessoal, números mistos vão ser números que têm exatamente essa característica, como o nome diz, misto. Tem parte inteira e tem a parte fracionária. Então, verificamos aqui, ó. São números que possuem uma parte inteira, como nós conversamos, e outra parte fracionária. Por exemplo, olha isso aqui, ó. Isso aqui é um erro comum, pessoal. Um erro comum. Pessoal, olha esse tipo de fração aqui, ó. Eu tenho 2 inteiros e 1 meio, tá? Ou seja, 2,5, em outras palavras, 2 inteiros e 1 sobre 2. É muito comum o pessoal resolver isso assim, ó. 2 vezes 1 sobre 2. Resolver isso aqui multiplicando. 2 vezes 1, 2. Aqui não aparece nada. 1 vezes 2, 2. Resultado, 1. E toma cuidado que isso aqui está errado, pessoal. Não é assim que se faz.
toma cuidado e não faz isso, tá bom? Isso está errado. Quando é número misto, quando os números aparecem assim, você não multiplica, tá? Não multiplica. Isso está errado. Deixa eu apagar aqui e mostrar para você como que você deve fazer da forma correta. Apagando aqui. Beleza. Quando tiver um número misto, olha só, parte inteira e parte fracionária. Ao invés de multiplicar, você tem que somar, tá? Isso mesmo. Você abre a parte inteira, separa a parte inteira da parte fracionária somando. Lembra disso? Número misto, separa a parte inteira da parte fracionária somando. Nunca, nunca multiplicando, tá? Então você vai pegar aqui, ó. 2, 2, separa como? Multiplicando? Não, somando. 2 mais 1 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a... Você vai fazer o bizu para resolver isso aqui, ó. Você vai multiplicar, bizu da voltinha, multiplicar, e aqui você vai somar, tá? Multiplica e soma. Aqui embaixo você repete o número que está, que no caso é o 2. Agora vamos fazer esse processo aqui, ó. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Então, na verdade, eu tenho 5 sobre 2. Tá? Nota. O que foi que eu fiz, professor? Aqui. Eu fiz o bizu da voltinha. Não tem número aqui embaixo, repete o 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. E observa que a nossa conta agora está certa. Lembra que aqui eu tenho 2,5? Aqui também, ó, 5 dividido por 2 dá 2,5 na verdade, né? 5 dividido por 2, R$5 dividido para 2 pessoas, dá 2,50 para cada. Então, notem que essa é a forma correta de fazer, tá? Vamos treinar com mais um exemplo aqui. Eu tenho 3 inteiros e 4 quintos. Como é que eu faço para descobrir a forma fracionária desse valor? Separa. Só que você separa somando, tá? Você separa somando. Então, você vai fazer aqui, novamente. Nós temos aí o 5, o denominador vai ser o 5. Agora, vamos fazer a voltinha. O 5 vai multiplicar o 3 e o resultado dessa multiplicação você vai somar com 4. E vai ficar assim. 5 vezes 3, 15. 15 mais 4, 19. E está pronto o nosso resultado. Então, fiquem atentos, tá? Número misto. O que você faz? Separa somando, tá? Sempre desse jeitinho. Beleza? Espero que você tenha compreendido até aí. Agora, nós vamos avançar aqui no nosso material. Nós vamos chegar aqui numa parte bem importante, tá, da nossa aula, que é exatamente simplificação de frações. Assunto muito importante. A maioria das questões você precisa aprender a simplificar frações, tá bom? Vamos lá. Primeiro é o seguinte, simplificar frações, você vai receber uma fração e você vai ver se aquela fração você consegue simplificar ela, ou seja, reduzir ela a uma fração irredutível, de tal forma que quando você olhar para o numerador e para o denominador, não exista nenhum número que divida eles ao mesmo tempo. Ou seja, eles serão primos entre si, porque o único denominador, ou seja, o único divisor comum, será o número 1. Vamos aqui compreender melhor? Vamos lá. Eu quero simplificar 16 e 24. Primeira coisa, eu vou explicar para vocês o método do MDC, tá? Depois eu vou explicar o método da humildade, que é o método que a galera mais faz. Vamos lá. 16 sobre 24. Como é que você simplifica a fração? Pelo método do MDC, você pega esses dois valores e calcula o máximo divisor comum. Vamos lá, vou pegar aqui o MDC de 16 e 24. MDC de 16 e 24. Já aprendemos a calcular MDC bastante. Aí você pega aqui, ó, 16 sobre 24, passa aquela barra marota na vertical e começa o processo de simplificação. Eu quero te lembrar do seguinte, que no MDC, o bizu é para você calcular todos juntos. O número que você coloca ao lado tem que dividir todos, tá? Ou seja, que número eu posso colocar aqui que divide 16 e 24 ao mesmo tempo? É o número 2.
16 dividido por 2, 8. 24 dividido por 2, 12. Posso continuar por 2, ou seja, o número 2 divide 8 e 12 ao mesmo tempo? Divide. Então, você coloca aqui, 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Continuamos aqui, porque o 2 ainda dá para dividir o 4. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Agora percebam que não tem mais nenhum número que divida 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, parou aqui e o nosso máximo divisor comum será quem? É o produto desses fatores, ou seja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o máximo divisor comum é 8. Aí você pega esse valor e vem aqui, ó, divide em cima por 8 e embaixo também por 8, ficando assim, ó. 16 dividido por 8, 2. 24 dividido por 8, 3. Acabou. Então, a forma simplificada da fração 16 sobre 24 é 2 sobre 3. Tá? Essa simplificação, lembrando, nós fizemos usando o método do MDC. Vamos aqui simplificar mais uma fração? Eu tenho aqui 18 e 27. Pelo método do MDC, o que você vai fazer? Você vai calcular o MDC, para simplificar, dos números 18 e do número 27. Pega aqui o 18 e o 27, passa uma barra na vertical e pergunta, que número divide 18 e 27 ao mesmo tempo? Percebam que no MDC, eu não posso agora começar pelo 2, porque o 2 só divide 18, o 2 não divide 27. Então, vou ter que passar para um outro número. O 3 divide 18. E o 3 também divide 27. Então, aqui o número é o 3. Pessoal, 18 dividido por 3 é 6. 27 dividido por 3 é 9. Pergunto de vocês, eu ainda posso continuar a dividir por 3? Sim, né, galera? Porque o 6 dá para dividir por 3 e o 9 também dá para dividir por 3. Então, você vem aqui e coloca 3. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Maravilha! E acabou. Agora, o nosso máximo divisor comum, basta multiplicar esses fatores. 3 vezes 3, 9. Então, o máximo divisor comum é 9. Você vem aqui, pega esses valores, esse valor 9, divide o numerador e o denominador. E pronto, você vai encontrar a forma simplificada dessa fração. No nosso exemplo aqui, vai ser assim, ó. 18 dividido por 9, 2. 27 dividido por 9, 3. Então, eu tenho aqui a forma simplificada do número 18 e 27. É exatamente 18 sobre 27 vai ser 2 terços, ou seja, 2 sobre 3. Não tem mais nenhum número que divida esses dois ao mesmo tempo, tá? A não ser o 1. Por isso que eu digo que nós vamos chamar eles de primos entre si, tá? Porque o único número que divide os dois ao mesmo tempo seria o 1. É o único divisor comum entre eles, tá ok? Aí, nesse caso, nós chamamos ele de primo entre si. E essa aqui é a simplificação pelo método do MDC, tá? Você reduz, tá, as frações a uma fração irredutível. Essa fração aqui também é chamada de irredutível, tá? Ou seja, não dá mais para simplificar ela, não dá mais para reduzi-la, por isso ela é chamada de fração irredutível. Agora, é claro, você sabe que muitas das vezes você não vai precisar simplificar dessa forma. Isso aí é só para você conhecer o método do MDC. O pessoal gosta mesmo é do método da humildade, aquele que o pessoal vai fazendo devagarzinho, até encontrar a forma simplificada. Vamos fazer ele aqui, vou fazer com vocês também, tá ok? Ele é chamado, eu gosto de chamá-lo de método da humildade. É a mesma continha, tá? Percebam que são os mesmos valores, 16 sobre 24, 18 sobre 27. Só para você ver que dá o mesmo número você indo bem devagar, tá bom? 16 sobre 24, vamos lá. A ideia é, você tem que pensar um número que divida 16 e 24 ao mesmo tempo. Não precisa ser o maior, né? Ou seja, o máximo divisor comum. Se você souber, bacana. Se você não souber no dia da prova, aí você vai devagar. Por exemplo, eu estou vendo que 16 divide por 2 e o 24 também por 2. Eu vou com calma. 16 dividido por 2, 8. 24 dividido por 2, 12.
Isso aqui vai ser igual a... Tenho que continuar a simplificar. Um número que divida 18 e 12 ao mesmo tempo. Continuo por 2. Continuo por 2. 18 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Eu estou vendo que ainda dá para simplificar. Vou continuar por 2 e aqui também por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Acabou. Não tem mais nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo e dê o mesmo valor. A diferença é que aqui você vai fazendo devagarzinho, né? Passo a passo, sem colocar o número direto de uma vez. Você vai fazendo devagar, inclusive é a forma que a maioria das pessoas fazem, tá? O método da humildade, vai fazendo devagarzinho, devagarzinho e você chega na resposta correta, tá ok? Vamos simplificar esse outro valor aqui. Observa que aqui deu 2/3, né? Deu 2/3. Lá em cima também tinha dado 2/3 pelo método do MDC, tá bom? Vamos lá, fazer esse último aqui. Simplificando, atenção, que número divide 18 e 27 ao mesmo tempo? Você vai me dizer o 3, né? Porque o 2 não divide 27. O 3. 18 dividido por 3, 6. Devagarzinho você vai chegando lá, ó. 27 dividido por 3, 9. Ainda dá para simplificar. Que número divide 6 e o 9? Dá para continuar por 3, professor. Exatamente. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Pronto. Acabou. Mesmo resultado pelo método do MDC. A diferença é que aqui você vai fazendo devagar pelo método da humildade. Inclusive, esse é o método que nós vamos fazer em nossas aulas. A maioria nós vamos simplificar dessa forma, usando o método da humildade, porque é o método que a galera usa, tá ok? Qual o método que você mais gostou? MDC ou o método da humildade? A maioria usa o método da humildade. É por isso que eu vou fazer o método da humildade na aula, tá? Junto com vocês, fazendo passo a passo, devagar e chegando em cada um dos valores, beleza? Vamos avançando aqui que tem conteúdo ainda aqui para nós estudarmos sobre frações, tá? Olha só, comparação de frações. Estamos fazendo um aulão completo aqui de fração. E agora vamos estudar comparação de frações. Comparar frações nada mais é do que o seguinte, tu vê qual é a maior, qual é a menor fração. Ou seja, tu tem duas frações, é muito fácil comparar, por exemplo, o 4 e o 9. Quem é maior? O 9. Quem é o menor? O 4. Agora, quando são duas frações, tem um pouquinho de dificuldade. Aí você tem que usar de uma estratégia para ver qual é a maior fração ou, no caso, qual é a menor, dependendo da sua necessidade. Beleza? Então, vamos aqui. Acompanha comigo. Dadas as frações 3/4, 5/6, 8/12. Qual é a de maior valor? Observa que tu olha para essas frações aqui e é difícil falar qual delas é maior. É por isso que nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar essas frações, anotar bem aqui, ó, 3/4, 3/4. Tem também aqui a 5/6. E eu tenho também aqui 8/12. Como é que eu vou descobrir o valor de cada uma delas para fazer a comparação? Eu vou dividir cada uma delas, tá? Dividir, professor? Isso, eu vou dividir cada uma delas. Ou seja, eu vou pegar aqui, ó, 3/4. Vou fazer aqui no cantinho. Aquela continha marota de divisão. Quanto é que vai dar isso aqui? Vamos lá. O 3 é menor que o 4. Então, o que você tem que fazer, que nós já aprendemos? Nós temos que acrescentar um zero e um zero e uma vírgula no meu quociente. Que número multiplicado por 4 se aproxima de 30? Ora, o 7, né? 7 vezes 4, 28. 30 menos 28 resta 2. Eu recomendo que vocês sempre deixem duas casinhas, tá? Para comparar. Não tem mais ninguém para baixar, professor. E agora? Acrescenta um zero e vem aqui no denominador e pensa que número multiplicado por 4 dá 20. O 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, nós temos que o resultado é 0. Então, na verdade, o 3/4 é igual a 0,75, tá? 3/4 é igual a 0,75. Agora eu vou tentar descobrir qual é o valor, tá, de 5/6. Para isso, eu vou fazer uma divisão. Vou pegar o 5 e vou dividir por 6.
5 dividido por 6, tu já nota que 6 é maior que 5, né? Então, o que tu vai fazer? Acrescenta um zero e uma vírgula no quociente. Que número multiplicado por 6 se aproxima de 50? Vai ser o 8, porque 8 vezes 6 vai dar 48. 50 menos 48 resta 2. Não tem ninguém para baixar, você coloca um zero e pensa que número multiplicado por 6 se aproxima de 20. O 3. 3 vezes 6, 18. 20 menos 18 resta 2. E tem duas casinhas, já dá para comparar. Tá? Isso aqui, vejam que eu poderia muito bem continuar. Tá? Ia continuar com 3, 3, 3. Então, aqui ó, eu vou anotar, porque o nosso valor aqui é 0,83. Já percebam que eu já posso dizer com certeza que 5 sobre 6 é maior que 3 quartos. Né? Quando você faz a divisão, você consegue fazer a comparação. Vou pegar aqui e vou dividir 8 sobre 2. Vou pegar 8 sobre 12, né? E dividir por 12. Vamos sentir essa emoção juntos aqui. 8 é menor que 12, você coloca um zero e vem aqui no quociente um zero e uma vírgula também. Que número multiplicado por 12 se aproxima de 80? É o número 6, porque 6 vezes 12 dá certinho 72. E 80 menos 72 resta 8. Não tem ninguém para baixar, você vai colocar um zero, vira 80 de novo, né? Então, vem aqui e coloca um 6 maroto. 6 vezes 12 vai dar 72. 80 menos 72 dá certinho 8. E você para aqui, tá? Então, isso aqui vai dar aproximadamente 8 sobre 12, aproximadamente 0,66. E pronto, agora eu já sei quem é a maior. A maior fração é 5 sobre 6. A maior de todas aqui no caso vai ser 5 sobre 6. Essa é a maior, tá? Então, a nossa resposta aqui, 5 sobre 6. E aqui é importante você fazer o seguinte, tá? Só para você conhecer, vou colocar aqui para ti. Quem é a menor de todas? A menor é 8 sobre 12, 0,66. Então, 8 sobre 12 é menor. Esse bico aqui representa menor. É menor. Quem é a segunda maior? Essa daqui, ó. 3 sobre 4, que é 0,75. É menor que 3 sobre 4, que por sua vez é menor que 5 sobre 6. 5 sobre 6. Essa representação aqui também é legal você conhecer, tá? Essa forma de representar. Notem que, em outras palavras, essa é a menor, essa aqui é a do meio e essa daqui é a maior. Maravilha, pessoal? Para que você fique bem esperto e não venha errar esse tipo de questão. Maravilha? Vamos agora estudar operações com frações. Começamos com adição e subtração de frações com o mesmo denominador. Tá? Adicionar e subtrair frações com o mesmo denominador é bem simples. Né? Para adicionar ou subtrair frações com o mesmo denominador, você tem que fazer o quê? Repete o denominador e soma os numeradores. Se for subtração, repete o denominador e subtrai os numeradores. Beleza? Vamos fazer isso aqui na prática? Eu tenho aqui 2 sextos mais 3 sobre 6. Percebam que o denominador é igual. Se é igual, basta fazer isso aqui. Ó. Repete o denominador, que no caso é 6, e soma os numeradores, no caso 2 mais 3. Isso aqui vai ser igual a... Repete o denominador, que é 6, 2 mais 3, 5. Isso aqui é igual a 5 sobre 6. Tá ok? Aqui, ó. Subtração de frações, só que com o mesmo denominador, denominadores iguais. O que você vai fazer? Você vai repetir o denominador e vai subtrair os numeradores, no caso 9 menos 4. Isso aqui vai ser igual a, repete o denominador, 17, e subtrai os numeradores, 9 menos 4, 5. Acabou, o nosso resultado é 5 sobre
17. Belezinha? Então, turma, bacana, né? Denominadores iguais. Você vai fazer o seguinte, se for adição, repete o denominador e soma os numeradores. Se for subtração, repete o denominador e subtrai os numeradores. Bacana? E quando forem diferentes? Vamos aqui. Quando nós tivermos aqui denominadores diferentes, com denominadores diferentes, que é esse caso aqui, ó, 1 mais 4 mais 2 sobre 13. Aqui tem duas formas de resolver. É a forma tradicional, usando o MMC, e a segunda forma é sem usar o MMC, que é o bizu que eu vou te passar. Eu vou te ensinar as duas maneiras nesse vídeo, tá ok? Então, concentra e vamos juntos aqui. Primeira forma, tu está somando duas frações com denominadores diferentes. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar e calcular o MMC, porque o teu intuito é deixar esses denominadores iguais. Então, você vai calcular o MMC de quais valores? Do 4 e do 3, dos denominadores, tá? Então, você pega o 4 e o 3 e passa aquela barra na vertical. E começa a fazer aquela brincadeira. Só tem que lembrar que agora é MMC, tá? Ou seja, não precisa dividir os dois. Se dividir pelo menos um dos dois, você coloca o valor aqui ao lado. Então, vou começar com 2, porque o 4 é divisível por 2. 4 dividido por 2 é 2. 3 não dá para dividir por 2, repete o 3. Então, aqui por 2 de novo, porque 2 dividido para 2 é 1. 3, repete. Agora, o próximo número só pode ser o 3. 3 dividido por 3, 1. Para descobrir quem é o nosso mínimo múltiplo comum, basta agora multiplicar os fatores, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Isso aqui significa que esse 12 vai ser o nosso novo denominador. 12 é o nosso denominador. Agora prestem muita atenção. O que esse 12 vai fazer com os denominadores antigos? Esse 12 vem aqui, ó, você vai dividir por 4 e o resultado você vai multiplicar por 1 da seguinte forma, tá? Desse jeitinho. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Aí você vem e anota, entendeu? Sempre assim, ó. Divide, depois multiplica. Vou fazer aqui o tracinho de novo. Você vai vir aqui no 3, vai fazer 12 dividido por 3, vai pegar o resultado e multiplicar por 2. E vai ficar assim, ó. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o resultado dessa adição aqui vai ser igual a... Repete o denominador, que é 12. 3 mais 8, 11. Tá? Não dá para simplificar, você para aqui. Então, o resultado de 1/4 mais 2/3 é igual a 11 sobre 12. Beleza, pessoal? O que nós fizemos aí? Nós calculamos o MMC, dividimos pelo denominador antigo e fizemos a multiplicação. E quando for a subtração? Isso aqui é o método tradicional, né? Quando nós tivermos aqui a subtração. Quando for subtração, você vai fazer da seguinte forma, tá? Subtração, mesmo jeitinho. Passa o tracinho e agora você vai fazer o seguinte. Você vai fazer o cálculo do MMC de 4 e 8. Então, vou pegar aqui o número 4, colocar aqui ao lado, 4, e o número 8, e vou calcular aqui o nosso mínimo múltiplo comum, o MMC. Então, começamos aqui os trabalhos. Vai ser por 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Continuamos por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Continuamos por 2. 2 dividido por 2, 1. Agora, vejam bem. O nosso MMC será igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o MMC aqui é 8. Você pega esse valor e coloca aqui, 8. O que esse 8 vai fazer? Ele vai vir aqui nos denominadores, dividir e multiplicar o resultado pelo numerador, que vai ficar da seguinte forma. Vamos lá. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 5, 10. Aí você anota. Menos 8 dividido por 8.
e multiplicado por 3 o resultado, tá? Vai ficar assim. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 3, 3. Então, o nosso resultado será igual a denominador 8, 10 menos 3, 7. Então, eu tenho aí 7 sobre 8. Belezinha, pessoal? Então, aqui nós temos o nosso gabarito, tá ok? 7 sobre 8. E eu falei para vocês que ia passar um bizu também, né? Ó, o bizu é o seguinte. Você estava somando essas duas frações aqui, ó. 1 sobre 4 mais 2 sobre 3. E deu 11 sobre 12, né? O que você vai fazer no bizu? Você multiplica esses números aqui de baixo, tá? Então, já vou logo fazer isso aqui. 4 vezes 3, 12. Multiplicou. 4 vezes 3, 12. Multiplicou. Agora, o que você vai fazer? Você vai multiplicar cruzado aqui, ó. Sempre da direita para a esquerda, tá? Na adição não tem nem tanto problema. Eu estou falando mais isso aqui para você seguir essa ordem por conta da subtração. Você vai fazer assim, ó. 3 vezes 1. Sempre essa ordem que eu estou fazendo, ó. Tá aqui, ó. 3 vezes 1. 3. Mais, agora aqui, ó. 4 vezes 2. 8. Olha que lindo, pessoal. Olha quanto que deu. 3 mais 8, 11. E aqui, 12. Mesmo resultado. 11 sobre 12. 11 sobre 12. Mesmo valor. Tá? Aqui você faz por MMC e aqui você faz pelo bizu, tá? Pelo macete. Dá certo na subtração, professor? Dá certo. Vamos fazer aqui? Aqui nós tínhamos o seguinte, ó. Nós tínhamos 5 sobre 4 menos 3 sobre 8. Isso aqui vai ser igual a... Como que nós fizemos? Primeiro passo, multiplica aqui embaixo. Você multiplica 4 vezes 8. Isso aqui vai dar 32. 32. Agora, do jeitinho que eu te ensinei, ó, assim, ó. 8 vezes 5, 40, menos 4 vezes 3, 12. Isso aqui vai ser igual a 4 menos 12, 28. Dividido por 32. Aí você pensa, professor, bugou. Não deu o mesmo resultado. Deu sim. Essas frações são iguais. Elas são equivalentes. Como assim, professor? Se você simplificar em cima e embaixo pelo mesmo número, você acaba encontrando 7 sobre 8. Quer ver? Vamos usar aqui o método da humildade. Que número divide 28 e 32 ao mesmo tempo? O 2. Então, vou colocar aqui embaixo. 28 dividido por 2, 14. 32 dividido por 2, 16. Eu ainda posso continuar simplificando. Vou dividir por 2 e também por 2. 14 dividido por 2, 7. 16 dividido por 2, 8. Agora sim não dá mais para simplificar. Terminou. Observem que deu o mesmo valor, 7 sobre 8. E aqui também, 7 sobre 8. Beleza, pessoal? Então, fica aí para vocês as duas formas de fazer. Ou você faz usando o MMC, ou você faz usando o bizu, que vai dar o mesmo resultado. Às vezes o pessoal pergunta, professor, e se for mais de duas frações, o bizu dá certo? Dá. Só que você, se tiver 3, por exemplo, você faz de 2 em 2. Faz primeiro 2, o resultado multiplica com a outra. Sempre de 2 em 2. Tá ok, pessoal? Então, eu queria só complementar aqui com vocês da seguinte forma. Deixa eu ver se aparece aqui uma tela. Isso aqui. Eu queria mostrar para vocês rapidinho aqui para finalizar a aula, multiplicação e divisão de frações. Vamos fazer aqui multiplicação e divisão de frações? Se eu tenho aqui, ó, 3 sobre 4, que multiplica 2 nonos, eu estou fazendo uma multiplicação de frações. Multiplicar frações é bem simples. É só fazer o retão, tá? É só fazer o retão. Ou seja, você vai fazer 3 vezes 2 e 4 vezes 9, tá? E isso aqui vai ser igual. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 9, 36. Dá para simplificar? Dá. Aqui em cima dá para dividir por 6. Aqui também dá para dividir por 6. 6 dividido por 6, 1. 36 dividido por 6, 6.
acabou. Então, o resultado é igual a 1/6. Então, multiplicação de frações é só fazer o retão. Vamos fazer mais uma aqui? Se eu tenho 20 sobre 4, que multiplica 3 sobre 5. Isso aqui vai ser igual a... Vamos lá. Multiplicar frações é só fazer o retão. Vai ficar assim, ó. 20 vezes 3, nós vamos ter que vai ser 60. Dividido por 4 vezes 5, 20. Agora ficou bacana, né? 60 dividido por 20, resultado 3. Maravilha? E se for divisão, pessoal? Divisão de frações. Como é que você vai fazer divisão de frações? Também bem simples. Se eu colocar aqui 2 sobre 3, dividido por 5 quartos. Divisão de frações. Como é que você vai fazer? Lembra do bizu da divisão de frações? Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Assim, ó. Repete a primeira. Quem é a primeira? 2 sobre 3. Repete ela. 2 sobre 3. E multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso da segunda? Aqui não é 5 sobre 4? O inverso é 4 sobre 5, tá? Então, aqui 4 sobre 5. Que vai ficar assim, ó. Multiplicação de frações. Só fazer o retão. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Então, nossa resposta é 8 sobre 5. Bacana? Então, aqui, divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E ainda você pode fazer assim, ó. Deixa eu copiar aqui, ó. 2 sobre 3, dividido por 5 sobre 4. Você pode usar o método da balinha quando aparecer assim. Como assim, professor, o método da balinha? Da seguinte forma, ó. Você pode multiplicar assim. Já aprendeu, né? Divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Também tem um macete aqui, ó. Você pode fazer assim, ó. 2 vezes 4 e coloco o resultado aqui, ó. 2 vezes 4, 8. Passo um tracinho. 3 vezes 5 e coloco o resultado aqui, ó. 3 vezes 5, isso aqui é igual a 15. Notem que deu aí o mesmo resultado. Esse aqui é o método que eu chamo de método da balinha, tá? Por que balinha, professor? Porque aqui fica um bombonzinho, ó, tá? Basta multiplicar desse jeito que você encontra o mesmo resultado. E ainda, tá? As divisões de frações às vezes aparecem assim, ó. O pessoal fica assustado, pensa que é um bicho, que vem desse jeito, ó. 2/3 dividido por 5 sobre 4. O que você pode fazer aqui? Aqui você pode usar o método do sanduíche. Para usar o método do sanduíche, basta você lembrar do seguinte. O que nós temos no sanduíche? As extremidades aqui, ó. Essas extremidades vão ser o pão. Aqui é o pão. E aqui é o recheio, tá? Então, para dividir frações quando vier desse jeito, usa o método sanduíche. Multiplica pão com pão e recheio com recheio. O que fica aqui no meio é o recheio. Então, vamos fazer isso aqui? Vamos lá. Multiplicando pão com pão. 2 vezes 4, resultado 8. Multiplica recheio com recheio, só do meio. 3 vezes 5, resultado 15. Observem aí que deu o mesmo valor. Maravilha, pessoal? Tivemos aqui um aulão completo a respeito de frações, tá? Tudo que você tem que saber para detonar e formar bem a sua base de frações para ficar super, hiper, mega power preparado para a sua prova. Tá bom, pessoal? Me despeço por aqui nessa aula com vocês, desejando a todos bons estudos. Forte abraço, pessoal!